pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, antes da gente iniciar a criação desse trabalho aqui, que ficou muito interessante dentro do Canva, ó, vocês podem ver, a gente já tem um pós-produção aplicado. Né, eu vou te ensinar a chegar nesse resultado aqui focando somente no Canva gratuito, ok? Mas antes da gente iniciar, eu quero mostrar alguns trabalhos que já estão dentro do canal. São trabalhos, né, alguns deles são sugestão de inscritos, então se você tiver alguma sugestão de algum jogador, mesmo que eu já tenha trazido, posso trazer uma perspectiva diferente, uma ideia diferente, né, do mesmo jogador ou do mesmo time, ou até de outros temas. Aqui eu foquei somente no futebol, né, que é o que está em alta nesse canal, mas no canal também tem outros temas. Caso você se interesse, pode dar uma olhadinha. E todas essas aulas elas estão completas dentro do canal, elas têm as imagens disponíveis para download na descrição, assim como esse vídeo. Então as imagens que eu utilizei aqui você vai encontrar na descrição. Qualquer uma dessas aulas se encontra no canal, não só essas como outras, né, com o passo a passo completo e as imagens disponíveis para download. Recadinho dado, vamos para a criação aqui. Ó. Disponibilizei aqui as imagens que eu vou utilizar para essa criação. Esse background eu fiz a montagem dele no Photoshop Online, então peguei um wallpaper do Monterrey e mesclei com a foto de um estádio, né, e coloquei uma luz no meio aqui, ó, na galeria. Vou mostrar para vocês. Tá com a imagem original aqui, ó. Eu fui testando um jogo de luzes, né? Essa aqui seria a primeira imagem. Depois eu testei uma luz, cheguei nesse resultado aqui, achei mais interessante. Eu acho que ele casa mais com a foto. Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Posso trazer uma aula no Photoshop Online. É um site como se fosse o Canva, né? Totalmente gratuito. Então, vocês conseguem reproduzir umas criações com muito mais possibilidades, né, do que o Canva. Mas então deixem aí nos comentários, né, se vocês têm interesse. Precisaria de uns 3 ou 4 comentários para poder fazer essas criações no Photoshop Online, ok? Então a gente está com a nossa imagem aqui, o nosso background ele é de 1080 por 1350, ok? A nossa resolução. A gente vai posicionar a imagem dele central aqui, ó. Deixa eu só subir essa imagem aqui. Vamos posicionar a imagem dele aqui, ó. Podemos deixar dessa forma aqui, onde pega bastante luz, tá vendo? E vamos utilizar esse aplicativo aqui, ó. Você pode ir em apps, fazer essa busca aqui, ó, imagem Blender. Ok, ele serve para suavizar o recorte. A gente tem um recorte seco aqui, tá vendo? A gente vai aplicar o linear aqui, a gente tem esse resultado aqui, ó, tá vendo? Então aqui dá para diminuir um pouco da força, ó. Dá para deixar dessa forma aqui, tá vendo? Já tá interessante. Essa outra imagem a gente vai colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Dá para diminuir um pouquinho. Então aqui, ó, a gente pode trabalhar algumas questões, como a temperatura, ó. Como a gente está com uma cor mais azulada, faz sentido jogar essa imagem mais, né, uma temperatura mais fria. A nitidez, claridade, tá vendo? Então a temperatura a gente pode jogar um pouquinho. Aqui a gente também pode fazer o mesmo procedimento, tá vendo? Essa aqui dá para jogar mais ainda, ó. Claridade e nitidez também. Tá vendo? Então a gente já tem esse resultado, já trabalhamos um pouco das imagens. Aqui os símbolos, né, como vocês podem ver, ó, eu já apliquei Dual Tone em tudo, tá vendo? Ó? Apliquei o Dual Tone nesse, apliquei nesse aqui, apliquei nesse aqui, apliquei nesse aqui também, ó, tá vendo? Então já vou deixar para vocês bem mastigado, né? Então na descrição vocês vão encontrar essas imagens aqui, né, todas já com o Dual Tone aplicado, já no branco, ok?
Então estou facilitando essa parte para vocês aí. Então peguei todas essas imagens do Google, fazendo as buscas, né? Que é o fornecedor de material do time, né? Que é a Liga do México, e aqui é o confronto, né? Seria um flyer, por exemplo, de partida aqui, ó. Então eu coloquei segundo turno, coloquei o horário e a data. Que isso aqui eu já vou copiar também, ó. Tô utilizando. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com um cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. A fonte Open Sans, tá vendo? Para colocar essas informações. Então aqui eu só vou fazer uma pequena mudança, ó, que eu vou duplicar isso aqui. Vou apagar aqui, ó, o turno. E aqui eu vou aumentar aqui, ó, pra gente ter esse padrão visual aqui, ó, quadradinho, tá vendo? Que é o que a gente tem aqui, ó. Vou deixar dessa forma, vou posicionar aqui, ó, tô posicionando basicamente no centro da imagem, como vocês podem ver, eu tô puxando as guias aqui para vocês terem uma referência, ó. A gente está no meio das imagens e a gente está utilizando o mesmo tamanho, tá vendo? Justamente para a gente ter essa padronização visual, ok? Agora vamos escrever o nome do time, ó. Vamos utilizar a Liga Spartan, uma fonte gratuita do Canva. A gente pode aumentar bastante ela aqui, ó. A gente pode colocar ela aqui, tá vendo? Aqui eu vou posicionar lá abaixo no Sérgio Ramos aqui. Vou aumentar e vou deixar só a primeira parte do nome visível aqui, ó. Então tô aumentando bem, como vocês podem ver, ó. Tô no 259 também. Aqui eu posso duplicar, ó. E aqui embaixo eu vou deixar a outra parte do nome, tá vendo? Eu posso deixar dessa forma aqui, tá vendo? Dá pra deixar assim. E aqui a gente já tá praticamente finalizando o trabalho. Como vocês podem ver. Vocês veem que o background ele já faz toda a diferença, né? Quando a gente consegue localizar alguma imagem no Google ou já deixar ele pronto. Aí a gente vem só em alguns detalhes, que é trabalhar as imagens. E agora a gente vai estar adicionando uma sombra, tá vendo? Então eu fiz essa busca aqui no Canva, encontrei esse elemento aqui, ó. Esse elemento eu vou duplicar ele por algumas vezes, para a gente ter uma sombra mais destacada. Então, como o nosso elemento, eu vou entrar nas camadas para vocês visualizarem. Como nas camadas está aqui dentro, ó, tô com duas vezes esse elemento porque ele é muito suave. Então eu tenho ele uma vez, ele é bem uma sombra muito suave. Eu quero intensificar essa sombra. E como que eu faço? Vou duplicando, né? Pra gente ter uma sombra mais destacada. Então aqui eu vou agrupar esses quatro, ou então com a tecla Ctrl do teclado eu seleciono cada um deles, segurando a tecla Ctrl. Então eu estou com os quatro selecionados. Dou um Ctrl G e agrupo eles. Tá vendo? Nossa, eu vou apagar. Posso deixar aqui abaixo da chuteira dele, ó. Posso deixar aqui. Posso duplicar para aumentar, né? Intensificar essa sombra, tá vendo? Como se fosse uma sombra de contato mesmo. Tá vendo? Uma sombra mais intensa. Que eu posso duplicar também, ó. Colocar aqui. Dá uma olhada aqui em cima, ó. Realmente está aqui no canto, tá vendo? Aqui dá para diminuir um pouco. Como a gente está com um grupo aqui, o Canva não vai permitir que a gente diminua muito, mas é interessante assim. Então aqui eu posso duplicar mais uma vez. E aumentar, que essa aqui seria a sombra do corpo todo. Então a gente pode deixar aqui dessa forma assim, dá para diminuir um pouquinho da transparência do grupo. Deixa aqui no 70.
Então aqui vocês veem que a gente tem bastante sombra, porque a gente está utilizando um elemento só e a gente está duplicando ele para fazer toda a sombra. Então a gente tem a sombra do corpo, né, como vocês podem ver. E as sombras de contato que são mais agressivas. Então a gente já está, com 10 minutos a gente já está com esse resultado aqui muito interessante, né? Que a gente vai escrever o nome dele aqui, ó. Acho que só falta isso, esse detalhe aqui que é o nome dele com uma fonte manuscrita, né? Uma fonte gratuita também. Então a gente pode vir aqui, ó, selecionar essa fonte aqui. Então letra maiúscula para iniciar o nome, Sérgio, a gente vai colocar aqui, ó, Sérgio. Duplicar aqui, ó, Ramos, Sérgio Ramos. Então a gente pode deixar o nome aqui, vou dar um espaçamento um pouquinho maior. E tá aí, agora a gente pode baixar, né? Se vocês quiserem ver onde que eu posicionei os elementos, né? Ali eu só copiei e colei pra gente ganhar tempo, né? Porque não tem segredo. E como eu falei pra vocês, já apliquei o Doutor em todos, então vocês não vão ter que se preocupar com isso pra replicar, né, esse design aqui. Agora a gente vai baixar para poder finalizar esse trabalho dentro do Canva. Então lembrando, né, que você chegou até aqui comigo, tenho certeza que você se desenvolveu, né, dentro do Canva de alguma forma. Então deixa a sua sugestão, deixa um comentário aí dentro do vídeo, né, para poder ajudar o canal. Aqui eu estou baixando a imagem, estou tentando subir ela, a imagem está subindo agora. Então se inscreva aí no canal, deixa a sua sugestão aí de conteúdo que vai me ajudar muito, ela é muito bem-vinda, beleza? Então vou posicionar a imagem aqui para a gente poder finalizar. A gente pode vir editar aqui, ó. A gente pode aplicar um efeito fresco, a gente já ganhou um resultado muito interessante, tá vendo? A temperatura não vou diminuir, acho que já está interessante. Dá para colocar um pouquinho mais de brilho, ó. Contraste, saturação, pouca coisa, claridade também, ó, em nitidez. Então, né, recentemente recebi um comentário como que a gente não compromete a qualidade aqui. E o interessante aqui é não aplicar tanto a nitidez e a claridade. São dois efeitos que eu gosto, mas que eles acabam, né, forçando um pouquinho da imagem. Então, o contraste também. Tá vendo? Então, você tem um resultado mais suave, você não aplica com tanta, né, agressividade aqui os efeitos. Eu gosto de um efeito um pouco mais agressivo, como vocês podem ver, ó. Mas só de você ir suavizando os efeitos, a gente não tem tanta diferença do trabalho final, tá vendo? Então eu gosto de ter bastante diferença na minha imagem, então eu aplico alguns efeitos com mais agressividade. Mas aí você querendo permanecer com a qualidade da imagem, né, você se policia mais tanto na nitidez como na claridade, que são efeitos que eles estouram os detalhes e dependendo do resultado talvez você não se agrade. Então, para quem tem essa dúvida, é só prestar atenção nessas questões aí, ó. Então, estamos com o trabalho finalizado aqui. Para quem chegou comigo até aqui, o meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar sua sugestão. Tamo junto e até a próxima.